Oiê, eu sou a Gabi e sejam bem-vindos ao meu canal. Como prometido, para o vídeo de hoje eu trouxe a resenha completinha do livro Primeiro Amor, do James Patterson. Esse livro ele não é muito conhecido, ele não é muito popular, e eu encontrei ele fazendo pesquisas na internet sobre o gênero que eu gosto e cheguei até ele. Comprei porque achei bastante acessível o preço, foi num sebo que tem perto de casa. E eu super indico que vocês olhem os sebos das regiões de vocês, que podem surpreender com obras que nem essa, que sim, me surpreendeu bastante, e eu posso dizer com todas as palavras, que livro desgraçado. Mas num bom sentido, é claro. Eu não estava com expectativas muito altas para essa leitura, pelo contrário, eu fui sem expectativa quando comecei a ler. E assim, ele não promete muita coisa, mas ele entrega tudo. O fato de James Patterson, o autor, ele ter vivenciado essa experiência, não a experiência de fato que acontece no livro, mas assim, dele ter perdido o primeiro amor dele, ainda jovem, isso me comoveu e me chamou a atenção para começar a ler. Por falar nisso, eu indico muito que você leia, principalmente se você buscar algo leve, emocionante e, claro, aquele tipo de romance que aquece o coração. A leitura dele é muito fluida, é muito bem escrita e eu confesso que eu chorei do começo ao fim. O final eu já esperava, mas a forma que foi escrita me emocionou demais, assim, demais mesmo. A dedicatória dele também é super tocante, então eu já fui com uma outra cabeça, com uma outra visão para ler essa história depois da dedicatória. Ele é bem curtinho, a leitura é bem fluida, sabe? E eu acho que você tem sim que incluir na sua estante, porque esse daqui tá quase entre os meus favoritos, principalmente de 2026. Para resumir, aqui temos a história de dois adolescentes ainda na época de escola que decidem fugir de casa para fazer uma viagem pelos Estados Unidos. Então eles passam por diversas cidades, apenas com a roupa do corpo e uma mochilinha de costas. Eles acampam, eles roubam carros, eles conhecem as novas cidades, eles fazem passeios. E ao longo da história a gente vê que tudo isso é muito importante para o desenvolvimento deles. Eles criam maturidade, eles superam medos, eles superam traumas. E eu acho que é essa a principal lição da história. Que apesar de qualquer situação que você enfrente, principalmente relacionado a questões de saúde, como é muito retratado aqui nesse livro, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que enfrentar, a gente tem principalmente que se arriscar antes que seja tarde demais. Então, assim, esse livro, de fato, ele é muito bom. Eu quero reler esse livro em outro momento, quando eu tiver com outra cabeça, que eu acho também que será uma experiência incrível. Eu dei uma boa nota para ele no Scooby, ele me surpreendeu de verdade, eu tô apaixonada por esse livro, eu não sei quanto tempo eu vou levar para superar, porque como eu falei, eu chorei horrores, e assim, incrível, 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 só elogios. Eu vou pesquisar para ver se o James Patterson ele tem outras obras, principalmente parecidas com esta. Acredito que tenha, mas não fui a fundo, porque quando eu bati o olho nesse livro, eu falei, é esse, pronto, acabou. Então, vou pesquisar mais sobre outras obras dele, outras formas de escrita, para ver se me agradam, e aí eu venho contar tudinho aqui para vocês, como sempre. No mais, essa é uma história real que eu super indico que vocês leiam. A história real, não o que é contado em si, mas o fato de ter perdido o primeiro amor dele da forma que ele perdeu para o câncer. Dando um spoiler aqui, tá? Mesmo assim, vale a pena e com certeza você vai se apaixonar tanto quanto eu. Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de curtir bastante, comentar aqui se você já leu alguma obra, se você já se arriscou bastante antes que fosse tarde demais, se você está criando coragem para enfrentar uma situação na vida, enfim, deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho, para eu entender um pouquinho de você, dos seus gostos, que vai ser muito legal
e muito importante para mim. Também se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para ter muito alcance e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!